Olá, prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, nós prosseguimos na análise do tema O Homem de Bem. Os dois vídeos anteriores trataram de partes desta relação que Allan Kardec coloca no livro Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o homem de bem, que são 19 frases, 19 descrições. Nós separamos em 3 partes. A primeira parte, características gerais, no primeiro vídeo. A segunda parte, a relação do homem de bem com o outro. E agora, neste vídeo, a terceira parte, a relação do homem de bem consigo mesmo, diante de Deus, diante do próximo. Então, a primeira frase que ele apresenta nessa terceira parte do estudo do homem de bem, ele fala assim: o homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Quando nós estudamos nossas imperfeições diante da lei de Deus, aquilo que nós não praticamos, solidariedade, fraternidade, benevolência, indulgência, perdão, estas virtudes, nós examinamos nosso comportamento diante dessas virtudes. E quando nós identificamos que tal e tal situação nós conflitamos com este entendimento, aí há uma imperfeição. E então nós nos esforçamos para superar. Isso, o que está acontecendo? Esse esforço, que é o que caracteriza essa terceira parte, viu? Olhando para nós mesmos, para ver os impedimentos para que a vontade de Deus se exerça por nosso intermédio. É como um fluir da bondade de Deus, da justiça divina, da caridade divina, por nosso intermédio, em direção ao outro, em direção ao mundo. Nós somos assim como que um ponto de passagem. Quanto mais perfeito for a nossa conduta diante de nossa consciência, com mais fluidez a vontade de Deus se exercerá por nosso intermédio. Quanto mais imperfeições, mais impedimentos para isso. Então, trabalhar para superar imperfeições é como se nós estivéssemos limpando o conduto por onde flui a bondade de Deus. A segunda frase dessa terceira parte diz assim: o homem de bem não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos às expensas de outrem. Aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Veja que quando nós procuramos dar valor ao nosso espírito às custas de outra pessoa, e daí resulte um prejuízo qualquer para outra pessoa, isto é uma imperfeição. Não que nós não podemos valorizar o nosso espírito, é claro que precisamos valorizar, mas não às custas do outro, porque isto é uma imperfeição, é um egoísmo, é um orgulho, é uma vaidade, que impede a manifestação de Deus por nosso intermédio. O homem de bem é aquele que permite que Deus se manifeste por seu intermédio através de si para os demais filhos de Deus. Numa atitude de benevolência, de indulgência, de perdão, de solidariedade, de fraternidade, porque todos somos um. Todos temos dentro de nós a manifestação de Deus através da nossa consciência. Então, procurar agir sempre
dentro deste teor que faz parte do nosso ser, do ser eterno, do Espírito. A outra passagem diz assim: o homem de bem não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais. Sabe que é um depósito que terá de prestar contas e o que é mais prejudicial ao emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação das suas paixões. Naturalmente, né? O envaidecer é a pessoa olhar para si, é como se ela estivesse fechando o conduto por onde flui a bondade de Deus. Quando eu olho para mim, só para mim, com exclusão do outro, é como se eu estivesse me separando do outro, a vaidade, estou olhando só para mim. Não, isto é uma imperfeição, porque veda a manifestação de Deus por nosso intermédio. O que é a manifestação de Deus? É a benevolência, a indulgência, o perdão, é a fraternidade, é a solidariedade. Estas posturas sinceras em nosso estado íntimo faz com que nós estejamos abertos para que Deus atue no mundo por nosso intermédio. Este é o homem de bem. Se a ordem social colocou sob o seu manto outros homens, o homem de bem trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Então veja, esta é uma prova difícil. A do homem rico, nós já tratamos disso, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus, falou Jesus. De fato é uma prova difícil, porque vai de encontro, não é, com os interesses pessoais, os impulsos egoístas, os impulsos da animalidade que ainda nós trazemos em nós, nesse estágio evolutivo, que são imperfeições, que precisamos então superar, para que o fluir da bondade de Deus por nosso intermédio deixe em nós a felicidade divina, a bem-aventurança. O homem de bem, quando é o caso dele ser subordinado, olha só. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Nós já examinamos esta dificuldade, ou na questão da pessoa que tem o poder, a riqueza, ou da pessoa que, ao contrário, não a tem. São provas distintas. A prova da riqueza é a que nós estamos sendo desafiados para o desenvolvimento da abnegação, não é? Da caridade. São provas próprias dessa circunstância da encarnação, a riqueza, o poder. A pobreza, a subordinação é também um tipo de prova diferente daquele. Não é? Prova o nosso íntimo, nos desafia para a resignação e a paciência, que são virtudes divinas e que desobstruem o nosso íntimo, superando as imperfeições, permitindo que Deus, por nosso intermédio, se manifeste. A bondade de Deus, não nossa, porque Jesus respondeu ao moço: por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Então atribuir a Deus. Quando nós atribuímos o valor a nós, é um obstáculo, é um impedimento, é uma imperfeição. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza.
como quer que sejam respeitados os seus. Então, isto é exatamente amar o próximo como amar a nós mesmos, como disse Jesus. Então veja que toda esta relação que Kardec nos traz agora nesta terceira parte é para que nós venhamos a cumprir a lei de Deus que nós já entendemos, buscando assim aquilo que entendemos fazer, ser. Aí está a perfeição. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, como disse Jesus. Quando ele fala vosso Pai, ele não fala meu Pai, ele fala, quando ele fala vosso Pai, ele está falando da nossa consciência. E Kardec completa, então, este estudo sobre o homem de bem, dizendo assim: não ficam enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Nós nos demoramos na análise do homem de bem, porque é um ponto central para o nosso interesse evolutivo. Examinando estas questões, compreendendo-as, nós ficamos sob a pressão da cobrança da consciência. Isso nos ajuda. Como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sei o que eu devo fazer. Se eu não faço, eu compreendo que é uma imperfeição. Aí eu vou para superar aquilo. Então essa é a mensagem que nos interessa. Nós que caminhamos para o reino de Deus, como prometeu Jesus. Nós vamos encerrar este vídeo neste ponto e lembrar que no próximo vídeo, prosseguindo ainda neste capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, vamos examinar então os bons espíritas. Até lá então, que Jesus nos ampare e fortaleça.